pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Maciel e seja bem-vindo ou bem-vinda a Entre Linhas. Hoje vamos falar sobre marketing de influência. O que é isso? Como aplicar? Como que você consegue converter isso em vendas? E conhecer alguns cases aí de sucesso. E de insucesso também. Segura a vinheta e bora para a explicação. Primeiro, a definição, né? O que é marketing de influência? É basicamente quando a gente usa os famosos influenciadores como persona da nossa marca, ou embaixador, ou como mídia mesmo. Quais são as diferenças? Se você usar como persona, você está usando só a imagem da pessoa, né? Nas suas publicações, nas suas mídias, nos seus criativos. Quando você está usando como embaixador, você não está usando só a imagem da pessoa, mas você fecha um contrato durante um período para pegar emprestado, vamos dizer assim, as características dessa pessoa, dessa celebridade, para sua marca. Já vamos destrinchar isso melhor. Ou, quando você usa como mídia, significa que você está usando, inclusive, os canais dessa pessoa. Então, você não vai usar só a imagem da pessoa para publicar nos seus canais. Você vai usar os canais dela também. Então, por exemplo, a pessoa tem um Instagram grande, você vai pedir para ela publicar alguma coisa da sua empresa no Instagram dela também. Ou se o YouTube dela for grande, a mesma coisa. Ou você faz um combo aí de canais e tudo mais. Você pode ter uma estratégia que envolva as três coisas. Então, usar como persona, como embaixadora, como mídia. Ou você pode ter uma estratégia que use algum dos elementos, tá? Então, o marketing de influência é basicamente isso. Por que é legal? Porque pode ser bastante eficaz usar influenciadores na sua comunicação. Primeiro porque influenciador, de modo geral, aí eu não tô falando de celebridade mainstream, que são essas celebridades que são globais e etc, que já começaram numa mídia mais massificada. Eu estou falando de influenciador raiz, sabe? Influenciador que começou de fato na internet. Uma pessoa comum que começou a expor as características dela, começou a expor a opinião dela e isso fez com que ela ganhasse relevância. Então, influenciador na sua origem, né, vamos dizer assim, de fato, é essa pessoa comum que ganhou visibilidade por conta da opinião dela, por se expor, vamos dizer assim, na internet, não necessariamente com opinião ou fazendo alguma coisa na internet. E por que é legal usar? Principalmente porque quando a gente tá falando de pessoas comuns, rola uma identificação maior. Porque pensa, a pessoa era uma pessoa anônima, começou a expor a opinião dela, e o fato dela expor a opinião dela, outras pessoas se identificaram com essa opinião e começaram a segui-la. Então, aconteceu uma coisa que a pessoa começou a seguir porque confiava na opinião ou concordava com a opinião. Rola uma conexão muito maior do que com uma celebridade de modo geral. Né, uma celebridade mainstream, tipo uma que já era famosa porque era atriz ou coisas do gênero. Então, o influenciador, ele tem uma conexão maior com o seu público, por isso que pode ser bacana, né, usá-lo. O engajamento costuma ser maior. Aí a próxima pergunta é, qual influenciador eu devo selecionar para a empresa? E isso funciona para minha empresa? Bom, eu respondo essas duas perguntas com a mesma resposta, basicamente. Marketing de influência pode funcionar para qualquer segmento, basicamente. Tudo vai depender do influenciador que você vai selecionar. E aí, como é que você seleciona esse influenciador? Você precisa entender qual que tem sinergia com a sua marca. A gente tem um vídeo só disso aqui no canal. Se você quiser ver isso mais detalhadamente, clica no link aqui que tá no primeiro comentário. Mas, basicamente, você tem que entender qual que é a conexão que a sua marca quer gerar com o público. Então, qual conexão a sua marca quer gerar com o público? Antes de qualquer coisa, não só a conexão, qual que é o público que você quer atingir? Porque, às vezes, você pode falar com várias personas na sua empresa. Então, com quem você vai falar? Desse público, qual influenciador conversa com esse público? Ou quais influenciadores conversam com esse público? Entre esses influenciadores, qual tem o melhor engajamento? Qual os valores se conectam com a empresa? Tudo isso precisa ser levado em consideração. E não só quando você der check nesses itens, em questão do público, alinhamento de público, conexão em relação aos temas abordados, sinergia com os valores da empresa, mas é importante também avaliar o comportamento do influenciador de modo geral. Como é que ele é, inclusive na vida pessoal, do que ele publica, obviamente, da vida pessoal dele. Porque se você contratar um influenciador e esse influenciador tiver atitudes que não sejam muito legais, vai respingar na sua marca. Então é preciso tomar muito cuidado com o histórico do influenciador também, para não respingar nada de negativo na sua marca, tá certo?
por fim, como é que você consegue extrair o melhor, né, dessa estratégia? Como é que você consegue mensurar os resultados e até converter em vendas, né? Porque no final do dia o que interessa é aumentar o faturamento, né, de modo geral. Bom, quando você fechar um influenciador, quando você definir esse influenciador, você precisa definir qual que é o objetivo dessa sua campanha. O seu objetivo pode ser visibilidade, que é aumentar a quantidade de pessoas que estão vendo o seu conteúdo. Seu objetivo pode ser captação de leads, ou seja, captação de contatos de potenciais clientes, ou pode ser conversão em vendas única e exclusivamente, né? Ou um combo dessas coisas, dependendo se for uma campanha um pouco mais longa, pode ser um combo dessas coisas, tá? O que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer é definir seu objetivo. Quando você definir seu objetivo, todos os criativos, né, todas as artes, vídeos e etc. que você for fazer dessa campanha precisam ter o conteúdo pautado nesse objetivo, certo? E depois que você definir esse objetivo e definir o conteúdo que seja direcionado, pautado para esse objetivo, você precisa avaliar se ele está sendo atingido. Então, por exemplo, se o seu objetivo for captação de lead, fiz a primeira publicação. Quantos leads eu captei depois disso? Como que foi a minha taxa de conversão de leads? Aí você precisa avaliar. Tive bastante clique no que o influenciador postou, direcionando para captação de lead. Então, o influenciador postou um conteúdo e direcionou as pessoas para minha landing page para captação de lead. Tive muito clique? Excelente. Então, significa que o que foi dito, esse conteúdo, foi relevante. Na sua landing page, teve bastante conversão? Teve muita gente que preencheu o cadastro? Não teve. Se não teve muito cadastro, então o problema está na sua landing page, no conteúdo da sua landing page. Agora, se eu tive bastante clique e bastante conversão, então zero problema, né? Agora, se eu não tive nem clique, aí o problema é anterior, é no conteúdo. Então, essas análises você precisa fazer. Se as pessoas estão indo para a página que você precisa, se ao chegar na página de destino, elas estão fazendo o que você quer que elas façam, seja comprar, seja cadastrar. Essas avaliações precisam ser feitas para que você consiga ir aprimorando e atingir o resultado esperado, tá certo? Um case aqui para vocês se inspirarem, né? Tanto positivamente quanto para vocês avaliarem e não fazerem. Um case positivo foi o que aconteceu entre a Uber e o jogador Santos, né, o goleiro Santos, que é do Atlético Paranaense. O que aconteceu? A Uber estava com uma questão aí que precisava conscientizar os motoristas sobre o uso do celular no volante. As pessoas não têm, de modo geral, os motoristas não têm essa percepção do perigo. Acredito que não tem problema nenhum de você usar o celular e tudo mais. Então, o que foi feito? Para conseguir conscientizar de maneira bem assertiva, o goleiro mexeu no celular antes da partida e não avisou nem os companheiros de equipe que isso se tratava de uma campanha. E aí ele foi extremamente criticado sobre isso. Durante a partida inteira, vários veículos falaram: onde já se viu usar o celular antes do jogo, ainda mais que o Atlético não está num dos melhores momentos, desceram a lenha. Nisso que desceram a lenha, ficaram durante a partida inteira descendo a lenha, depois rolou uma coletiva de imprensa e o goleiro Santos falou: ok, eu também fico indignado que os motoristas usem o celular. E aí revelou-se a campanha. Então, super eficaz, porque teve um baita de um burburinho, né, antes de revelar a campanha. Então, uma estratégia bastante legal, ainda mais porque na época, na ocasião, o goleiro estava em evidência. Agora, um case de insucesso. Recentemente, Jade Picon foi chamada para uma campanha da Arezzo de sandálias que tinham motes, estampas africanas. E aí a crítica foi: como é que uma menina branca de olho claro tá fazendo uma campanha que tá falando de um produto que tem estampas, que tem um mote africano? De fato, não dá match. Então, de novo, você pensar nessa sinergia não só da marca, dos valores da marca, mas até do produto em si com o influenciador. E se o influenciador vai falar com quem de fato vai comprar essa sandália? Talvez a Jade falasse com quem vai comprar essa sandália, mas será que o produto dá match com a Jade? Aparentemente não. Então é preciso pensar muito bem em quem você vai colocar para que não tenha nenhum ruído e a sua marca não seja manchada, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida adicional, manda uma mensagem aqui nos comentários. E se você precisar de uma estratégia direcionada para a sua empresa, manda um e-mail para contato@entrelinhasmarketing que a gente vai ajudar com o maior prazer. Combinado? Obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.